Este ano, teremos a 5ª edição da Semana de Engenharia Civil do IFG Campus Jataí, que vai acontecer entre os dias 25 de setembro a 30 de setembro. Na semana, teremos palestras, minicursos, concurso da Ponte de Macarrão, exposição de empresas ligadas à construção civil e o fechamento do evento será um bate-papo técnico na obra em que vai acontecer no último dia do evento no condomínio Aurora. Para este ano, temos uma edição especial, pois estamos comemorando 10 anos de implantação do curso de Engenharia Civil. Vai ser uma grande comemoração com toda a comunidade acadêmica. Aproveitamos para convidar todos os profissionais da área da construção civil, alunos das outras faculdades e a quem mais interessar. As inscrições começam na próxima semana, a partir do dia 13 de setembro, pelo Simpla. Mais informações poderão ser obtidas no Instagram, civil.ifg.jataí. O evento será todo gratuito. Contamos com a participação de toda a comunidade. Olá, meus amigos. Somos aqui do canal Entreliçados. Aqui você fala de engenharia civil, elétrica, mecânica, mecatrônica, agronomia. O que mais, Matheus? Investimentos, empreendimentos. Pensar. Vida pessoal, coaching. Esse é o seu canal. Eu sou Bruno, engenheiro civil, está aqui do meu lado Matheus Pires, engenheiro civil, e hoje nós recebemos o Fernando Lúcio Bontempo. Nós chamamos ele de Fernando Lúcio Bontempo. Ele vai falar para nós aqui se realmente esse é o nome dele. Engenheiro civil também, empreendedor, atuante na construção civil, construindo edificações. Obrigado, Fernando, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, fico muito satisfeito de poder participar de um canal que valoriza a profissão, valoriza os profissionais, promove a integração, leva conhecimento aos ouvintes. Isso aí é o que falta na nossa profissão e vocês estão de parabéns, realmente. Sim, meu nome é Fernando Lúcio Bontempo. Ah, esse é o nome seu mesmo. Desde que eu nasci. Porque a empresa dele chama Lúcio Bontempo Engenharia? Exatamente. Lúcio Bontempo Engenharia. Lúcio Bontempo Engenharia. Eu pensava, rapaz, deve ser o irmão dele, deve chamar Lúcio, eles são sócios, né? Ele é o Fernando, tem o Lúcio. Não, na verdade, essa empresa, ela nasceu logo que eu formei. Eu tinha outros sócios, a gente abriu ela, eu formei em 99, então acho que em ano 2000 a gente já constituiu essa empresa. E aí eu acabei adquirindo a parte deles, não deu certo a sociedade, mudei o nome da empresa, ela chamava-se Logos Engenharia, mantive esse nome um tempo, por isso que meu e-mail é Logos, né? Logos, E eu usava esse nome, mas esse nome é patenteado de uma empresa paulista. Aí eu tive que mudar, alterar o Logos. O Logos. A empresa ele é uma empresa grande em São Paulo. Você manteve o CNPJ lá, mas mudou a razão social. Mudei a razão social. Aí eu aproveitei meu segundo nome e minha assinatura. Né? Bacana. Lúcio, ele é a assinatura do meu pai, que é Mauro Lúcio, só. Bontempo vem da família dele também. Aí ficou Lúcio Bontempo. Eu aproveitei. É sobrenome, Bontempo. Exatamente. Bacana. Ficou meu sobrenome. Ficou bacana. Você já falou num negócio aí que já me despertou aqui. Quais são os problemas que você enfrentou aí com a sociedade? Eu também já tive um problema com sociedade e não é fácil, né? Hoje você não tem sócio. Não. Hoje faço parcerias, tem um amigo meu em Goiânia, que a empresa dele chama Concretize. A gente está sempre trabalhando junto aí em algumas obras, por exemplo, essa da praça aí mesmo é uma, mas assim, a gente faz habitação, vende, né, casa, a gente pegou um galpão da JBS em Nazário para fazer, também foi de parceria. Então assim, a gente faz parceria, mas sociedade eu não tenho. O problema que eu enfrentei na sociedade, Bruno, foi o que eu acho que a maioria enfrenta, falta de maturidade. Eu acho que foi o ponto principal. Nós éramos 3 sócios, inclusive assim, a gente é amigo,
até hoje não convive, mas somos amigos. Mas assim, a gente não teve capacidade de gerir as contendas, né, as divergências de pensamento e tal. Mas assim, o principal fator foi esse mesmo. Acho que se fosse uma sociedade hoje, por exemplo, tinha dado certo. Não teria sido desfeita, né? E o que levou você a já começar, saindo da faculdade, montar uma empresa? Não, na verdade, eu trabalhei quase 2 anos, mesmo com a empresa. Eu trabalhava numa outra uma empresa que chamava Dairel Fleury Reformas e Construções. Nesse período, eu fiz na escola técnica, na época era Cefet, em Goiânia. Eu fiz uns prédios de laboratórios grandes, na faixa de 800 metros quadrados cada prédio. Uhum. Depois peguei a reitoria da Universidade Federal, em Goiânia, né? Uhum. Que foi um prédio também uma obra muito boa, 4.000 e poucos metros. E essa empresa entrou em dificuldade financeira na época e fechou. Daí eu continuei só com a nossa empresa, né? Uhum. Trabalhei em outros locais. Obrigado. Pois é, você trabalhou, você formou e foi trabalhar nessa empresa, então? Meu primeiro contrato foi com essa empresa. Ah. Meu primeiro contrato foi com essa empresa. Mas aí, logo que você saiu dela, você já abriu uma empresa ou não? Eu ainda estava nela quando eu abri. Porque um desses sócios meu, ele trabalhava para uma empresa chamada Interplan. E essa empresa era prestadora de serviço da Petrobras. Então a gente tinha muito serviço terceirizado dessa Interplan. Daí a gente constituiu essa Logos para poder pegar serviço com eles, né? Pois é, então na Petrobras pegava serviço através dessa Interplan. Lá no Rio de Janeiro, lá nas plataformas. Pegamos em vários lugares. Não só distribuidora, de revendedora. O foco da Interplan era prestar serviço para os postos de gasolina, né? Então são os revendedores. Tá. Aí vocês construíam os postos, então? Ou construía, ou reformava. Às vezes adequava com relação a exigências ambientais. Né? Entendi. E aqui perto mesmo a gente fez Chapadão do Céu. Eu fiz na época, assim, fez um posto aqui, foi uma obra muito boa. Depois fizemos em Aporé, Aporé, né? Pra frente. Assim, Aporé, frente, depois de Serranópolis. Aqui perto assim mesmo a gente trabalhou em alguns locais na época. Tá. Mas aí o contrato é pela Petrobras? O da Interplan, sim. O meu é direto com eles. Com a Interplan. Entendi. Nós éramos terceirizados. Mas a Interplan tinha um contrato com a Petrobras. Sim. Não tem a ver com o revendedor do posto ali, não. Já é direto com a Petrobras. Já direto com a Petrobras. Interessante. Até hoje mesmo eu passei no Décio lá em Rio Verde e eles estão mudando. Acho que eles eram Petrobras e estão mudando para Shell. A Petrobras ela teve alguns, porque são setores, né? Regionais de atuação dos postos. E teve alguns desses postos que foram vendidos, né? A Shell foi uma das que adquiriu. Então é provável que, como venceu aquele contrato inicial, aí agora a Shell está fazendo o bandeiramento. Né? Tá. Assim, esses contratos, então, de bandeira, eles têm um prazo. Sim. Ou por exemplo, o proprietário o posto abre lá e fala, a bandeira aqui eu conseguir aqui Petrobras. Isso. Mas por 5 anos. Ou o período ou a galonagem. Então, por exemplo... pode ser pelo tanto que o posto conseguiu vender. Isso. Nossa. Ué, tipo assim, eu vou fazer um contrato, então, em vez de fazer por 5 anos, eu vou fazer por 1 milhão de litros. 5 anos ou 1 milhão de litros. Aí o que for primeiro vence. Aí o dono do posto tem a opção de renovar ou buscar outro... Tá, mas aí esse contrato inclui o investimento para fazer o posto, é da Petrobras ou é do empreendedor? É assim. Do dono do posto? O que a empresa, a distribuidora, fornece é o layout do posto. Então,
Você tem que construir a fachada daquele modelo. E os equipamentos, então bomba, tanque de combustível, etc. A obra civil, ela é do dono do posto. O piso, a cobertura, cobertura. Ele não tem, a área só fica vinculada ao contrato com a distribuidora caso ele queira um financiamento. Se ele não precisar ou se ele não quiser, porque ele tem uma luva. Olha, o cara, Petrobras chega lá e fala, olha, quero bandeirar seu posto aqui, Petrobras. Ele recebe um valor X porque a Petrobras está expondo a imagem no posto dele, na propriedade dele. E aí, nesse sentido, seria dessa forma. Agora, se o dono do posto precisar de algum recurso, financiamento, aí ele tem um vínculo de terreno ou de prédio com a Petrobras. Caso contrário, é dele e pronto, né? Rapaz, interessante esse ramo aí. É um ramo que eu desconhecia. Eu também. Tanto eu sei, porque eu trabalhei com isso na época, porque meu pai é proprietário de posto. Também é. O do seu pai. 73, né? Que meu pai atua. Em ramo de posto de combustível. E ele trabalha com a bandeira só? Como é que é? Só. Meu pai, ele é Petrobras, né? Meu pai, assim, ele abriu. Quando ele abriu o posto, era Shell. E aí a Shell foi vendida uma época para a ASP, que ela já até saiu do país, essa ASP. E aí quem comprou essa ASP foi a Petrobras. A gente ficou ele mesmo. Os postos que tinha no Brasil, a Petrobras comprou. Dessa bandeira, sim. Todos eles. E quando fala, Fernando, vamos entrar nesse assunto aí, quando fala que o posto é bandeira branca, o que significa? Aí assim, significa que o posto bandeira branca, ele tem todo o equipamento é do dono do posto. Ele não teve... Ele não teve investimento da Petrobras, da Shell, de ninguém. Ele não tem comodato de nenhum dos equipamentos. Então, tudo é do dono do posto. Ele tem que bancar aquilo ali. Tudo. E aí ele pode ou se vincular a uma das bandeiras, porque tem a Total Energia, tem a Ali, tem Z+E, tem uma série de outros aí, ou ele pode, e aí eu não sei nem mas o que você está falando, essa que você citou aí, Z+E e tal, isso daí é um grupo de investidor, não é o produto, não, né? Igual são distribuidores. São distribuidores, mas é porque a origem... Igual a Petrobras. Igual a Shell, a Petrobras. Sim, igual a Petrobras, igual a Shell, mas assim, a origem é diferente. Por quê? Essas empresas, na maioria dos casos, não vou dizer que são em todos, eles podem adquirir o produto direto, importação, fora da Petrobras. Tipo, o senhor deve ter ouvido falar agora, os navios russos que estavam vindo em petróleo. Então, são para esses empresários. Né? Aí a Petrobras não, ela tem ou refino, compra direto das refinarias que ela já compra, né? E tipo Americanas e tal, ela já tem aquele produto. E esses postos não compram da Petrobras, estão comprando direto dessas empresas. Senador Canedo, mesmo em Goiânia, tem uma base de distribuição dessas empresas. A base de Senador Canedo não é da Petrobras. Não, assim, é Petrobras também. Não, a base eu sei que da Petrobras tem um centro de distribuição em Goiânia. Tá. E aí tem a de Senador Canedo dessas empresas menores, né, que a gente chama de bandeira branca, né? Tá. Então tem os grandes grupos, né? Lá, não sei, Shell, Petrobras e outros aí. E tem grupos menores que tem uma distribuição própria ali. Exatamente. Tem a compra própria e uma distribuição própria. Né? Tá. Eles conseguem, em alguns casos, preços menores do que da Petrobras, né? Ou prazos maiores. Então tem alguma vantagem nesse sentido. Né? E agora, Fernando, mudando um pouquinho de assunto, Saindo dos postos. Voltando lá para 1900 e alguma coisa. Aonde que surgiu a sua vontade assim de entrar nesse mundo difícil nosso aí que é a engenharia civil? Engenharia? Cara, eu tive um incentivador que foi o meu avô. Meu avô, ele era mestre de obra. Eu não cheguei a ver ele atuando,
porque ele na época, ele mexia com a marcenaria também, já tinha uma marcenaria e era pastor. E aí, mas ele gostava demais do assunto, né? E me levava para ver e falava, aquela torre ali da igreja foi eu que fiz e tal, e contava como foi feito. Então aquilo para mim foi me abrindo muito os olhos para engenharia, né? Assim, de início. E quando eu comecei a despertar para descobrir qual profissão seria, né? Você chega ali segundo, terceiro ano do ensino médio, eu não vi outra atividade que me chamasse mais atenção, sabe? Infelizmente. Você já estava desde criança, você já estava desde criança enviesado. Já. Então, assim, foi muito, eu fui muito, por mim mesmo, direcionado para isso, sabe? E eu gostava demais de conversar com ele, falava muito. E aquilo ali para mim era um espetáculo, ficar escutando ele falar, né? Aí você vai criando atenção, você passa por uma obra, você começa a prestar atenção no que ele falava, né? Foi mais por esse motivo aí. É interessante, assim, de criança você escutar histórias, né? Que aquilo te leva o resto da vida, você ficar pensando, nossa, mas aquela história assim, daquilo, né? Na engenharia eu não tive, assim, alguém que também não. me falasse assim, me contasse histórias, ninguém não. Próximo que era pedreiro, ou mestre obra, ou qualquer coisa. Nada. Pra mim, assim, foi mais na escolha ali no Uni do Unité, na questão de... No meu caso, acho que foi a tal da informação, né? Foi começando a aparecer questão de curso, no YouTube, não sei o que, aí você vai começa a pesquisar filtrando aquilo lá. Aí foi filtrando, sangue eu não quero. Lê demais, não quero. Não quero. Aí conta até que é legal. Né? Vamos ver como é que é esse negócio aqui. Aí, matemática é bom. Matemática, cara, pior que assim, eu nunca fui mau aluno em matemática de forma alguma. Até eu achava que eu era engraçado, mas aí eu comecei a olhar boletim, né, antigo e tal, nunca fui mal. Mas não era um negócio que eu gostava tanto. Eu gostava de física, qualquer física, qualquer área de física, eu gostava demais. Mas matemática, cara... Física representa mais engenharia do que a matemática. Mas eu quando no ensino médio, né, que a gente começa na física lá, hoje eu não sei, acho que os meninos até têm essa disciplina antes, né? Mas acho que na época era o ensino médio. Cara, aí você pensa, eu ficava, né, pensando, caramba, bicho, mas a física é um negócio excepcional, é a matemática aplicada no mundo, né? Cara, faz viajar. Você fala, cara, mas tudo tem uma física envolvida. O movimento dos planetas tem física. Essas aulas de planeta eram da cerveja. Como é que os planetas giram em torno do seu quê? Nosso tudo Cristiano. tem uma fórmula para desvendar como que aquilo funciona. Você conhece o Cristiano, professor de física do Dinamo? Não. O cara é fera demais. Você começava a viajar, eu falei, esse cara tá fumando não é possível. Eu pequenininho lá viajando, vixe, mas o que esse homem tá falando? Nossa, me era mas massa. você entendia? Eu entendia, porque eles falavam com cálculo, né? Falavam nessa fórmula aqui, explica isso aqui, faz o planeta gira por conta disso aqui. Aí vai falando, vai citando exemplo. Aí você começa a viajar nessa ideia. Fernando, mas e aí você atuou nessa área aí de construção de postos e onde é que você viu que a engenharia, você descobriu e falou assim, não, mas esse ramo aqui da engenharia é o que eu quero seguir, sei lá, não quero construir posto, chega, eu quero construir edificação, ou quero construir outra coisa. Cara, teve um momento assim ou não? Assim, você conseguiu já identificar um ramo mais promissor na engenharia, outros menos, né? Manda o segredo aí pra nós. Menos é tudo. Os menos eu já consegui. Os menos promissores já passei. Você já quase riscou, todos, eu acho. Você já riscou ele. Já risquei em vários. Mas assim, eu já fiz obras variadas. Teve uma obra em específico que me chamou muita atenção, porque ela aplicava tudo, que foi... Eu fiz essa obra em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.
foi uma obra para a DM do Brasil. Não sei se aqui já está aí, tem ela. A DM do Brasil é o quê? Ela atua no quê? Ela é graneleira, é uma empresa graneleira, faz exportadora de soja. E eu fiz essa obra lá, assim, foi muita terraplenagem, uma obra grande, um galpão de armazenagem muito grande, tombador, etc. Então, assim, então, assim, você balança, muita coisa, assim. E isso, porque, na verdade, ela me mostrou várias áreas. Estrutura metálica, muita. Civil, muita. Elétrica, muito. Mecânica. Então, assim, o que eu pude observar nessa obra em foco melhor, é o tamanho da diversificação da engenharia, né? E que a gente não tem como você selecionar, eu vou atuar nessa área. Não tem como. Porque, na verdade, você é exigido o tempo inteiro. Você como engenheiro, você sabe, você está ali, você vai fazer um projeto, você não tem que saber só aquilo que você está executando. Seu projeto tem que linkar com os outros, né? A mesma coisa é atuar na execução de uma obra. A sua execução, ela não pode ser meramente na parte civil, ela vai envolver outras áreas que dependem uma da outra. Então, assim, eu não tive essa visão, esse foco. Na faculdade, eu achava que eu iria seguir parte de terraplenagem, para seguir fazer asfalto, etc. Nunca atuei. Nunca atuei. Tá aí um ramo que, se for bom, eu não conheço. Ainda não sei. É um ramo de trecho, né? Então, assim, eu nunca atuei. Já fiz obra de arte em rodovia. Mas é um ramo que oscila muito, eu vejo. Assim, hora tem muito serviço, hora não tem nada. Depende do investimento. E praticamente, as grandes obras, você tem um cliente só. Né? Você vai ter um cliente só. Geralmente é governo, né? Então, assim, não é fácil de você. E também demanda uma estrutura muito grande. Você tem que ter equipamentos. Você aluga e tal. Não, você não atua desse jeito. Se você for trabalhar desse jeito... Alugando equipamentos. Você vai trabalhar para alugar os equipamentos dos outros, né? Exatamente. Então, vai trabalhar para dar lucro para os outros. Então, assim, essa questão assim, dessa parte da atuação, eu nunca experimentei, nunca caiu na minha mão, né? Não vou dizer que eu iria correr dela, mas não é meu foco, eu não busco ela. Cara, e no demais, assim, eu acho que agora, pelo tempo de formato que eu tenho e tal, é construção civil mesmo. Quantos anos que você está formado? Eu vou fazer 24, né? 24 anos formado. Tem uns dias já. Já 24. Você formou então 99. 99 eu colei. Eu fiz 24, né? Na verdade, vou fazer 25 anos que vem. É tempo, né, Chão? É uns dias, né, Matheus? É o que Chão, você tem de idade, né, Matheus? E te falo. Eu sei que tem gente mais nova que eu que sabe mais, né? Eu sei que tem gente, sabe? Eu sei que tem gente aí com maior capacidade do que eu. Você todo dia é um aprendizado novo. O Cantimiro falou a mesma coisa aqui pra nós, né? Todo dia. O Cantimiro formou, se eu não me engano, 98. Ele formou em 99. Vocês são meio contemporâneos. Você formou aonde? Formei na PUC. Na PUC. O Cantimiro formou na Unesp, lá em Ilha Solteira. São Paulo, E, assim, ele falou a mesma coisa, assim, de que, mas os caras novos aí estão sabendo mais. Mas, assim, eu tenho mais em quê, né? saber mais na questão, talvez, tecnológica, né? Sim, aí pode ser que sim. Mas o aprendizado prático, porque eu vejo que a engenharia, você vai lá, beleza, fica lá 5, 6, alguns fica até 10 anos. Mas chega lá, você adquiriu muita teoria. Mas aquilo tá faltando muita coisa, que é a parte prática. E a parte prática... Aí eu não sei quanto tempo que precisa para você se considerar um engenheiro pleno sênior. 10 anos, pelo menos. Mas também não dá para dizer que só de trabalhar 10 anos você chega lá. Não é que você é pleno que você sabe tudo que existe na engenharia. Não é isso que eu tô falando. Mas é assim, um grau de maturidade
que o Fernando consegue falou. se virar. Quando é que você vai conseguir? E aí não tem uma fórmula, não tem um prazo, porque a graduação tem lá o prazo, 5 anos, beleza. Sim. E para vocês adquirir os conhecimentos práticos, quanto tempo que precisa? Depende. Se você ficar numa empresa 5, 10 anos, num nicho muito restrito, às vezes com até pouca... Eu falo isso muito com os estagiários na prefeitura. Estagiário, ele tem que preocupar em aprender. E fazer tudo. Recém-formado, a mesma coisa. Aprender. Se você pega um trabalho que você está ganhando bem, você acha que você já está ganhando bem, de estagiário ou de recém-formado, mas não está aprendendo, foge. Foge porque você está perdendo oportunidade de se tornar um engenheiro pleno, né? um engenheiro sênior, você evoluir na parte prática. Por isso que eu falei que a engenharia você tem que estar disposto a aprender naquele momento, naquela obra, naquela situação, você correr atrás de tudo. Não é que você tem que ser responsável por tudo. Você tem que ir atrás de quem sabe aquilo que você não sabe. Sim. Eu fiz projeto muito tempo na minha vida. Principalmente estrutural. Mas eu sempre me limitei a no máximo 5, 6 pavimentos. Nunca passei disso. Porque eu nunca me especializei em projeto. Então, aí para cima, eu ia atrás de quem sabe mais do que eu. Sim. Eu não vou, sabe? A mesma coisa é na atuação de obras. Você tem a responsabilidade da obra inteira, mas você não sabe tudo. Às vezes uma pessoa... Tem que ter essa consciência. Às vezes um terceirizado que você contrata ali, às vezes... Não vou dar exemplos não, mas assim, às vezes o cara ali está sob o seu comando sabe mais do que você. Uhum. Aí você tem que perguntar claro, a ele em vários e aspectos pesar. vai saber. Pode até mesmo perguntar, né? Você vai pesar, você vai perguntar a ele e vai pesar. Fala, não, eu acho que eu concordo com esse cara. Ele tem razão nesse ponto. Então é primordial você ter essa humildade. Estou dizendo que eu tenho em todas as situações, não. Mas é primordial que a gente tenha. Em algumas situações, às vezes, a gente até... Às vezes é necessário, fala assim. Em muitos casos, você precisa escutar e tal. Mas tem hora na carreira também que você tem que falar assim, bicho, é isso aí, pronto, isso vai. Não, esquece. O cara fala alguma coisa, você fala, não, toca nesse sentido aqui. Porque às vezes tem tantas opções, né? Eu não pergunto a mais de um. Que se você for abrindo opções demais, você vai ficar um cara rodando em círculo. Né? Você deu um exemplo aí, Cantimiro, um cara que eu conheço, meu irmão já trabalhou com ele em algumas oportunidades aqui em Jataí. É um cara que ele é bem tranquilo para te responder, é um cara ponderado. Né? E ele, para vocês aqui que são da cidade, eu acredito que ele seja um modelo, não um exemplo, não é de perfeição nem nada, mas é um cara que a profissão dele o tornou assim, né? Então, assim, eu acho que é o cara que, para esse pessoal que está começando agora, né? Tem que ver, isso é normal, não é que ele não tem erro, né? O cara, não é isso não. Estou dizendo o seguinte, um cara que já tem a mesma estrada que eu tenho, um exemplo assim. Então, um cara que quem está aqui conhece, ele não vai dar cabeçada. Um dia eu até te falei isso, falei assim, cara, eu não vou pôr meu nome em risco por causa de uma viga, numa obra dessa. Não precisa. Sabe? Eu não vou, seja lá o dinheiro que for, isso não interessa. Eu não vou pôr. Então, assim, esse tipo de situação, eu não sei como é que hoje em dia tá as faculdades, mas parece que a gente anda vendo que falta alguma, igual você falou no início aí, falta alguma direcionamento para os profissionais, né? Falta direcionamento. Falta direcionamento nas faculdades. Não sei comparar o que era antes com o que era hoje, mas a gente vê os recém-formados e parece que falta um pouquinho. Então, assim, essa turma tem que se aliar a alguém que pode dar direcionamento, né? Aproveitar essas oportunidades. Isso é um dos motivos da gente estar aqui, né? Porque a gente pode aproximar até dos alunos profissionais que já estão nessa área aí há muito tempo. É um fator muito importante. A nossa profissão, não sei se vocês vão concordar, mas a nossa profissão, ela é movida ao individualismo, à disputa.
sabe? Ela não... Você pode pegar outros exemplos aí de profissionais. Eu analiso bem mais o conselho, a ordem, o conselho. Nós temos um conselho de engenharia, arquitetura e agronomia, que é um conselho muito deficitário, né? Nós não temos um sindicato. Engenheiro não tem. Tem, mas não tem expressividade. Mas não tem expressão, não tem, cara. Né? Não tem voz. Não agrega. Não agrega. E a nossa profissão, ela é base da economia. E uma base que se parar para tudo. Se parar para tudo. Então, assim, nós tínhamos que ter esse poder na mão. Esse poder, que eu digo assim, não estou falando nada de política, eu estou falando assim, o poder de como engenheiros nós vamos melhorar a nossa condição, aprimorar nossos conhecimentos. Ser mais valorizados. Né? Ser mais valorizados. Exatamente, ser mais valorizados. Essa é uma grande discussão que nós começamos aqui com o Cantimiro, que é essa valorização, né? O Cantimiro luta muito pela valorização. Ele não mede esforços para conseguir, para ter o apoio nosso. Para conseguir isso. E o nosso podcast aqui também tem essa missão de tentar encontrar, né, unir essas pessoas, porque aqui, conversando com você, a gente te conhece a sua empresa e expõe isso daí para todo mundo. Esse é um dos caminhos, né? Mas a parte assim de valorização, ela é tão complexa assim que eu não tenho nenhum modelo formado assim, cara. Eu também não tenho. Como é que eu queria chegar pro Cantimiro e falar: Cantimiro, faz isso aqui, cara, que nós vamos ter sucesso. Sim, você tá tão falando... complexo que não tem uma fórmula mágica, né? Você tá falando dele porque ele liderou o presidente da associação. Eu conheço outras associações lá na minha região mesmo que não tem um pingo da eficiência que tem aqui a associação do a grande maioria. Rio Verde é paradíssima. Assim, não tem reuniões, não tem... Cara, não criou nada, não tem incentivo a palestras, né? Isso aqui é um passo enorme que Jataí está na frente, né? Com essa associação e também com o que vocês estão fazendo aqui. Então, assim, eu imagino que daqui parte para outros lugares. Eu não sou muito político para articular isso lá. Mas, assim, se eu tiver oportunidade, com certeza eu tenho modelos aqui para passar para os outros. Então, assim, você acha que você não está dando modelo para ele, mas está. Você está incentivando. Né? Então, eu vejo assim que até a gente tem um pequeno passo, sabe? Mas aquela virada de chave, aquele que vai mudar mesmo o mundo, a gente... Esse é o... Acho que é por isso que a gente não chega lá, né? Mas é o que... Porque ninguém tem é construído, não tem o passe de mágica. Mas é a questão, existe vários... É como nós, engenheiros, somos moldados. Esse que é o problema. Nós não temos esse foco de integração social. Nós somos muito individualistas. Se você partir para o seguinte quesito, tudo nosso, todas as nossas atuações, estou falando aqui da parte que eu conheço mais, mas é tudo concorrência. É tudo voltado para competição. Tudo é ação. E de quê? De menor preço. Nossa, estranho, de menor preço. É tudo menor preço. Para quem faz um projeto... O projeto é o pior. Nossa. Olha, quando eu comecei a fazer projeto, lá em 2000, 2001, que eu comecei a fazer projeto, eu lembro que o preço por metro quadrado que se cobrava naquela época era R$12 o metro quadrado. Sabe, R$12. Pois é. Mas lá em 2001. Ixi, hoje tá a mesma coisa, cara. Hoje tá a mesma coisa. Então, quer dizer, isso aí, o que é isso? Foi aumentando o número de profissionais, foi aumentando a concorrência. Aí os caras não sabem reunir. Falam assim, não, bicho, vamos ter respeito um com o outro. Né? Você não tem... Ganhar só para comer arroz e feijão. O que se pagava numa consulta médica lá em 2001 não tem nada a ver com o que você paga hoje. O tratamento de dente, etc. Antigamente eu lembro de falar que um advogado cobrava 10% da causa, hoje é 30%. Você entendeu? Tudo muda, menos o preço da engenharia. Você entendeu? Que
coisa, né? Não é difícil. A gente não se valorizou, né? Mas será que, por exemplo, os médicos ou dentistas, será que eles têm uma associação, um sindicato forte? Eu vejo os advogados, sim, com a OAB lá, forte. Né? Por exemplo, você chega no advogado, nós já citamos aqui. Olha, o preço para esse serviço, eu sigo uma tabela, eu não posso fugir da tabela da OAB e tal. Então eu vejo esse corporativismo. Mas, cara, os dentistas, os médicos, eu não já vejo acho que é uma isso. união indireta, é uma coisa deles ali. Então, Mas aí já- que tá. Mas quem fomentou isso? Como é Eles que já isso... subiram já o patamar. Mas, pois é, mas tem que ter alguma coisa enraigada lá para que chegar acontece? nesse patamar. Mas os médicos, isso eu tô... É dedução minha, não sei de informação. Mas isso é bom pra gente... né? É uma dedução minha. Mas, tipo assim, os médicos, eles têm associação dos pediatras, dos oftalmologistas, do não sei o quê, do não sei o quê. Aquilo ali, eles estão sempre em contato. Sempre. Eles vão trabalhar no hospital? Quase nenhum. Aliás, são poucos que são donos, né? Eles são funcionários aí do hospital. Mas lá o hospital fala assim, aqui ninguém cobra uma consulta menos de tanto. Você entendeu? E ali, o cara ele pode ter a clínica dele fora de lá, mas ele vai cobrar aquela consulta. Aí é que tá a diferença, né? A gente não cobra menos que tanto. Exatamente. Você E ali tá a referência, né, também. Tá, a referência. Por mais que se você chegou no hospital, que tá ali, ó, aqui é tanto. Você vai lá pro seu consultório e já vai com aquela referência na cabeça. Exatamente. Bicho, se eu cobro lá 300 no hospital particular, eu vou vir pra minha clínica e cobrar menos que 280? Pra quê? É o mesmo serviço, por exemplo. Então né? eles têm uma referência, né? Que eu vejo que nós não temos essa referência. Nós discutimos aqui com o Cantimiro. Louca, né? Não, existe. Lá no Sinduscon, se você procurar, tem a base de preço lá para tudo. Mas ninguém usa. Nem olha. Então não olha. Então é o único mesmo lugar que não eu já tem. vi uma vez, né? faz tempo isso, foi no Sindicato dos Engenheiros lá em Goiânia, que eles tinham uma tabela lá. Aí até na minha região lá a gente tinha uma reunião, eu levei essa tabela para lá. Mas te falar, viu? Ninguém seguiu. Gosto da falando. Não sei, vai abaixando, o povo vai falando tá caro, vai abaixando, vai baixando. Fala assim, e o cara chega lá e fala assim, não, mas fulano fez por tanto. Ou você vai. Mas vou baixar. Você entendeu? É assim. E outra coisa. Outra coisa que a gente não conseguiu foi colocar na cabeça da sociedade, mesmo havendo fiscalização e tudo, que o projeto, que o acompanhamento técnico, ele é de suma importância no áudio. Porque tem muita gente que quer só a sua assinatura. A sociedade também precisa reconhecer isso, né? Exatamente. E eu tô pensando aqui outra coisa. Você tá doente. Ninguém sabe o que você tem. Você vai num clínico geral. Beleza. Chegou lá, aquele clínico geral te analisou, pediu um monte de exame. O que ele faz? Ele pega aquele exame lá, você deu um problema, um negócio diferente no seu fígado. Você provavelmente tá com algum problema aí, né? Aí ele te manda para um cara especialista de fígado. Sim. Tá. Chegou lá nesse especialista de fígado, o cara olha seu exame, pede mais outros. Vai em outro lugar fazer o exame. Às vezes liga pro médico generalista e faz algumas coisas. Ó, você fez, né? Você pediu isso, aquilo. Então eu tô vendo o seguinte, um detalhe que a gente às vezes não discutiu. Não enxerga. Dentista também tem um pouco disso. Advogado já não vejo tanto, que esse trabalho em equipe. Né? Entendeu? O Fernando. Joga de eu não sei. Na medicina tem muito, né? Você chega lá no hospital, você vai dar um plantão, tem 3, pelo menos 4 especialistas em cada área. Você tá ali em contato com eles, em conversa e discussão e tudo. Você vai ver um caso, que eu preciso fazer uma cirurgia nesse intestino, né? Vem anestesista, vem não sei o que, eu tenho que ver isso. O cara tem problema cardíaco, então traz o médico lá, o cardiologista. Então tem um trabalho, faz parte do trabalho essa Até chegar na cirurgia passou uns 5, 6 profissionais, né? E nós, apesar de ter em algumas obras, mas na 99% das obras não tem.
é um responsável técnico, é um engenheiro Pra tudo. para tudo. É aí que eu entro naquele assunto que eu falei já uns 4 podcasts já da engenharia. Começar a fazer um tipo de residência igual a medicina faz. Mano, mas o que eu quero pegar, Começar a o que eu nichar. quero, mas o que eu quero mostrar, Matheus, é assim, talvez por isso, por essa individualidade que o Fernando falou, que a gente, cada um vive na sua bolha, competindo com os outros, talvez por essa questão da gente, na maioria das vezes, fazer um serviço sozinho. A Lúcio Bom Tempo pega a obra da Praça Universitária, vai lá e executa. Chama parceiros? Chama. Mas para ela entrar ali, ela tinha que ser o nome dela sozinha, primeira coisa. Ela só ganhou a licitação porque era uma empresa única. Às vezes tem até na licitação que não permite consórcios de empresa. Não tem isso? Na maioria das licitações tem lá, não permite. Quer dizer, já deixa, tem que ter um responsável técnico por todos, e é complexo. Ali tem questões de paisagismo, que não tem muito a ver com engenheiro. Tem questões de estrutura metálica, que não tem nada a ver com paisagismo. Então, é um serviço multidisciplinar, Só pode ter. mas a licitação é para um só. Então aí a gente acaba criando esse individualismo. Eu tô viajando aqui para tentar entender por que isso que você está falando da gente ser concorrente, todo mundo enxerga só como concorrente, talvez por essa questão, né? Por exemplo, você citou aí a questão da Praça Universitária. Lá, por exemplo, qual foi o critério de escolha? Menor preço. Menor preço sempre. Menor preço sempre. Aí você tem os seus acervos técnicos para provar que você tem a experiência naquilo, mas muitas vezes a prefeitura pode acontecer dela contratar uma empresa que não tem know-how exatamente naquela área, ou que não tenha executado com qualidade essas outras obras. Sim. Pode ser uma coisa generalizada também, igual você vai lá, tem a maioria de piso em concreto. Mas como é que é feito esse piso em concreto? É um piso polido? É um piso não sei o quê? Exatamente. Então, assim, eu acho que a engenharia, ela peca muito nisso ainda. Talvez se ela iria se fortalecer se ela observasse isso com mais carinho, né? É por isso que eu falo que se nichar seria melhor, porque a gente já tá numa coisa que é generalista. O engenheiro civil tem que saber tudo. Se fosse normalizado, que a engenharia fosse agora igual como se fosse a medicina para fazer uma... Como é que é o nome? Uma residência. Para especializar em cada coisa, aí eu teria que forçar as empresas a fazer uma parte para cada coisa. Aí se fosse fazer uma licitação, se for uma obra igual a da Praça Universitária que tem estrutura metálica, paisagismo... Aí poderia até abrir um consórcio. Aí poderia fazer um consórcio. Para consórcio, né? Poderia. Era um modelo diferente de fazer que poderia dar certo. É uma coisa que eu penso, né? Então é um sonho. É um sonho que a gente tem que perseguir aí a participação, né? O Cantimiro falou muito aqui dessa participação nos eventos, né? Da associação, de sindicato, até do próprio conselho. A gente tem que ser mais participativo. Eu gostaria até de saber de você, depois que você começou aqui o podcast, e qual foi a repercussão ali no grupo, principalmente, porque é onde é mais divulgado, né? No grupo da associação, né? Uhum. E também, assim, com relação aos engenheiros mesmo da cidade, que você viu alguma repercussão? O que você sentiu relativo a isso? Fernando, eu senti, teve uma repercussão muito boa. Até agora, só boa. Se tem alguma coisa ruim, eu ainda não detectei. Mas você quer ver um exemplo? Teve engenheiros que me abordam na rua. Fala assim, rapaz, eu tô assistindo lá seu podcast e tal, tô gostando, continua. Um exemplo, né? De questões assim, mas principalmente
eu acho que o ponto mais positivo até agora, assim, no balanço nosso, pelo menos no meu balanço, é a possibilidade da gente... Possibilidade, já tem acontecido, né? Dessa interação, dessa troca de informação que a gente tem tido, sabe? Então, igual hoje, nós estamos comentando aqui muito o episódio com o Cantimiro. A gente comenta o episódio com o Cantimiro, com o Lucas, com o Jason, com todo mundo, porque tudo isso nós estamos levando de bagagem. O que tem acontecido. Então, eu falo para os meninos, rapaz, como a gente eu acho que hoje nós estamos com o seu no 18º episódio. Nossa. Em 18 episódios, Eu pensei que tava nos 14. Hã? Pensei que tava nos 14. Não, já tem 18. Fora o vídeo que nós fizemos na obra do Lucas, fora os cortes, as coisas tudo aí. O que eu tenho, então, percebido assim, de melhor é esse networking que a gente tem feito. E aí, quem acompanha a gente, eu acho que ela faz o mesmo. Porque ela escuta, ela conversa, ela acaba indiretamente transmitindo isso. E aí, né, como nós conversamos no último episódio com o Joanir, né? Sim. O Joanir, ele é um empresário, um engenheiro civil, empresário. Recém-formado. Isso aí não, né? Assim, tem uns Pode 2, ser 3 que anos. Recém-formado, 2, 3 anos. Vamos falar em recém-formado. Mas que já atua, já tem uma empresa de pré-moldados. Já tá atuando forte. Aqui. Pré-moldar. A pré-moldar. Com fabricação de mata-burro, de galpões. E a gente conversou sobre essa questão de esse networking, de um conhecer. Aqui, a gente chega aqui, a gente conhece mais da sua vida, das suas experiências. A gente já pensa assim, cara, o Fernando fez um serviço lá que não deu muito dinheiro, não. Então eu não vou por isso também, não vou pra esse rumo, não. Não, o Fernando falou que aquele ramo lá de construir postos foi bom. Mas aí é que tá, né? Vamos pra esse rumo. Então a gente vai discutindo aqui, vai assim, conversando e vai surgindo insights, Então eu vejo, Matheus, não sei se vê a mesma coisa, hoje, né, o nosso canal, nossos canais aí, YouTube, Spotify, Instagram. Cara, eu não sei se vocês aí estão tendo engrandecendo com isso, mas nós aqui, eu tô adorando porque a gente aprendeu muito com as conversas. Engrandece demais. Aprendeu, conheceu, por exemplo, se hoje eu precisar, né, do mata-burro, não vou precisar, mas eu já tenho o Joanir para ligar. Se eu precisar de um silo, eu tenho o Cantimiro. Se eu precisar de uma sondagem, de uma estrutura metálica, essas coisas, já sabe onde que nós vamos também. Para construir tocar obra de edificação. Tem você, tem a Amanda que veio aqui, tem o Jason, tem o Silas, tem o Lucas. Então, assim, cada um focando mais numa área, o Lucas no saneamento, você e o Jason em edificações. Então, a gente está se engrandecendo dessas experiências, desse contato, desse networking. Então, a gente não ganhou nada da plataforma do YouTube hoje, não temos nenhum patrocínio. Ainda, viu, YouTube? Ainda. Ué, mas essa riqueza... Aí agora vem os participantes do podcast, você pode dar uma cobradinha. Já vamos passar o chapéu. Você já pode passar o chapéu. Olha aqui a despesa. Aí, ó, tá vendo aqui, né, gente? Vamos ajudar aí. Mas assim, hoje a gente já ganha com essa troca de experiência, sabe? E eu falei, tenha calma, Zé Vitor e Matheus, que nós vamos conseguir rentabilizar isso, né? Monetizar. Mas hoje a gente já ganha com essa troca de experiência. E assim, eu vejo, via antes, já assisti uns 3 ou 4, assisti o do Cantimiro e tal, do Jason Thiago. E assim, achei muito interessante, muito valioso o que vocês estão fazendo para a engenharia de Jataí, para a engenharia como um todo e principalmente
para os novos, para quem está chegando agora na profissão. Realmente é isso aí. A gente precisa incentivar eles que têm 1 ano, 2 anos de formado, a exercer a verdadeira engenharia. A engenharia com honestidade, a engenharia com cuidado, a engenharia com cautela, mas a engenharia empreendedora, a engenharia agressiva, com network, que você não tem... você tem base para tudo. Tudo que você quiser executar, você executa com engenharia. Seja ela qual for. Tudo. Todas as coisas são possíveis para engenharia. É isso que eu queria falar também. Porque tem uma coisa que você falou aí de... o que ele falou que não dá certo, não vai por esse fundo. Mas tem gente que vem aqui, vamos supor, você fala que não dá certo na área de pré-moldado. Vamos inventar aqui. Aí chega outra pessoa e fala, não, pré-moldado deu certo demais pra mim. Esse que é o bacana. E aí cada um vai enxergar, cada um vai escutar o discurso de cada de um. Tem como dar certo pra algum lado. Às vezes o cara e chega com uma ideia inovadora naquilo que eu não tive lá atrás. Aí o cara vem, aí você falou, mas faltou isso. É isso agora que eu vou fazer. Então, assim, é muito legal. Cara, a Amanda veio aqui e falou um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Ela deu um show aqui, né? De instalação fixa, né? A instalação central de aspiração de pó. Nossa, em residência de alto padrão. Essa aí. Eu sei besta, cara. Agora você imagina tanta tubulação que vai ter na construção, ainda bota de aspiração de pó no meio lá. Eu falei, Amanda, não é possível, cara. Eu fui pesquisar, realmente não tem. Não conta isso pro Paulo lá, não, que ele vai querer falar. Não conta não. Agora. Não vou contar, não. Assim, ainda vai falar pra ele. Falo, cara, eu fiquei pensando, moço, já tem uns dias que eu tô pensando, cara, mas como é que o cara vende um sistema desse? Fala, bicho, você tem que pôr uma aspiração central na sua casa. Eu tô me perguntando até hoje, qual é a vantagem nisso? Você sabe por quê? Se a casa for muito grande, compensa. Cara, mas o tubo é o maior trambolho que tem na aspiração de pó. Ele deve ser igual aquele do Ventokit, né? Não, mas deve ser menor. Não, continua precisando do tubo para aspirar. Mas o tubo na que casa. você encaixa na parede. Sai, mas deve ser menor. Tubo. Deve ser menor do que para você conseguir passar. Menor você fala como? Não é um tubão grosso. É um tubão igual como se você estivesse pegando. Fino, mas é o tubo. É assim, é um negócio comprido. Você tem que enrolar, guardar. Porque o que é o chato do aspirador, eu vejo? Quando eu vou aspirar esse tapete aqui que você faz eu aspirar. É aquele monte de fio, o equipamento você carrega. Aquela mangueira. O equipamento você pega aqui e tal. Se você pôr uma mangueira aqui, você tem que ir com ela lá na frente. Então acaba que eu acho que dá o mesmo trabalho. E a instalação é gigantesca, cara. Porque você só tem um tubo. Você só tem um tubo e a boquinha de aspirar. Você faz aquilo lá. Mas você tem que carregar aquele tubo para todos os ambientes. Mas a sujeira você não preocupa. A sujeira já tá indo lá pro fundo. Mas mesmo assim é muito pouco. Tijolo da erva mardita. É bloco, ela é um revestimento, na verdade. Aquilo é um revestimento. É um bloco pré-moldado, é tipo um bloco de concreto, né? E é um revestimento de fachada. Que serve pra. Você assistiu o episódio? Assisti só até metade pra sair. Mas, assim, resumindo, a ideia ele serve pra. Ela falou que usou em construções antigas já, né? Lá na Europa é interessante, porque precisa ter permeabilidade na fachada, né? Para não congelar, né? Condensa. Para não acumular não, pois porque condensa. Como é frio, entra muita umidade e aí precisa, parece que... Mas ele é poroso? Ele é poroso. Ele é drenante. Um pouco, para não ficar acumulado ali. É para passar. Então, aí você vê também isso daí. Eu achei aquilo interessante, assim, porque é um uso que você nunca imaginou. O povo achando que nós estávamos sentando lá do bloquinho fumando. Então, não é isso que você tá fazendo. Nós tá só revestindo o negócio. Só para revestir, mas lá é um produto, é uma matéria-prima que produz muito, né? É silagem, tipo... Silagem, é como se fosse Andar pro gado lá, como se fosse adubar, é como se fosse um adubo. Então é um material que é muito produzido na Europa, né? Para nós aqui não é produzido, não faz sentido nenhum. Mas é interessante também a gente sair do nosso mundo, né? Eu vejo assim, interessante você sair do nosso buraco aqui. E ter uma visão. Você só ganha dinheiro se você abrir a cabeça.
De repente, Tem como. tá, mas para nós aqui não faz sentido esse negócio, mas já acende uma luzinha, né? Amarela lá, fala assim, cara... Será que não tem outro material? Sabugo do milho. Nós falamos às aqui... vezes não isso, mas tem outra coisa. Nós falamos, ela falou aqui. Sabugo de milho. Cara, jogado lá na lavoura. Tá, ele serve como palhada para a próxima cultura. Mas será que se eu tirasse ele, só o sabugo, deixo a palha do milho lá e tudo, mas será que se eu trazer esse sabugo para uma aplicação na construção civil, será que não tem propriedades boas para a construção civil? Eu sei que já tem estudos sobre isso. Então, às vezes esse material, essa matéria-prima para nós não serve para nada, mas a gente já liga a chave e fala, cara, mas tem rejeito, né? Mas dejetos no dia que eu assisti, eu tava pensando, é bem isso aí mesmo. Talvez se a gente tivesse o que aproveitar na agricultura, substituindo, né? Sempre tem alguma coisa que dá pra usar. Tem. O negócio é investimento em pesquisa, né? Que é o que falta. Caroço de algodão, alguma coisa nesse sentido. Tem muita coisa. Eu falo que esse mundo nosso, ele é muito imperfeito, por isso que dá possibilidade pra gente melhorar sempre, né? Eu acho que nunca nós vamos chegar, né? Não, hoje não tem mais nada pra melhorar. Realmente, tem né? muita coisa que nós chamamos de lixo que nós podemos reaproveitar e fazer uma coisa muito melhor. Tem, então... Só que o que falta é pesquisa, né? E essa troca de informação. Que nós por isso que não pode ter o preconceito, né? Igual essa questão do cânhamo aí. Não, e assim... Foi colocar um nome mais pior. Por exemplo, eu vou voltar... Ninguém sabia que era. Eu vou voltar no que a gente estava falando da informação, né? Desse network que nós estamos fazendo. Sem essa informação chegar, sem as pessoas poderem conhecer o Fernando, a empresa dele é Lúcio Bom Tempo, cara, você fica limitado, igual lá no grupo da Associação de Engenheiros e Agrônomos. A gente fica lá, gente, alguém conhece uma empresa que, sei lá, faz tal coisa? Isso. Gente, conhece uma empresa que pode, né, carregar para mim tal material? Uma de ar-condicionado, não sei o que, a gente fica lá o tempo inteiro assim. Só que é o seguinte, ali vem os contatos muito frio, né? Cada um conhece alguém, manda. Só manda contato, tchau. Acabou. Mas aqui é a oportunidade pra gente se conhecer melhor. Pois é. Você se preocupa com aquelas pessoas que são seus amigos, né? Então a gente tem que se tornar amigo dessa nossa sociedade de engenharia aqui. Tem que ser. Quando a gente entender isso, né? Absorver isso pra gente, falar, cara, todo mundo é nosso amigo. Exato. Juntos nós podemos fazer muito mais coisas do que sozinho. Juntos você torce um pelo outro. Você quer ajudar, exatamente. É isso que eu falei com o Catimiro aquele dia, não sei se eu cheguei a falar no podcast. Porque lá em Rio Verde eu entrei no grupo de engenheiro lá agora. E infelizmente lá é muito mais atrasado que o nosso. O nosso nós troca ideia, de vez em quando tem umas discussãozinhas lá e tal. Que é bom também, porque você discute pra ver se você troca ideia. Se suas ideias, às vezes suas ideias você fala, não, mas eu que tô errado. Eu que tô errado. Realmente o cara pôs um ponto. Mas lá em Rio Verde é tipo assim, é igual e-mail. Quero contato pra alugar betoneiro. Eles vão mandar só o contato, mais nada. Quero contato parede. Mas lá é uma associação criada, instituída, igual aqui. É um grupo de engenheiro só. Não tem uma associação, não. Aí não pode falar de nada, é só coisa assim. Aí é isso. Mas aí eu acho não, cara. Então, eu vou te falar, nem a de São Luís que eu participo lá não tá igual aí. É isso que eu acho. Tá muito ruim lá em Rio Verde. Tem que trocar. É lógico que você não pode. É igual eu falo. A única coisa que deve ser proibida em grupo é política e religião. Isso futebol. Você não fala. E futebol, né? Agora o resto, troca ideia, conversa fiado, faz amizade. Mas agora você começar a conversar de coisa que politiza, você já começa a dividir demais o grupo. Só que eu ainda vou além, Matheus. Eu acho que além do grupo, cara, nós precisamos da reunião tete a tete. É isso que nós estamos fazendo aqui. Também. Os meninos falaram assim, cara, vamos fazer uma live remota lá com um cara famoso lá no Rio Grande do Norte lá. Cara, não vamos.
O nosso negócio é cara a cara aqui. Olho no olho. Esse grupo aqui. Tomando uma água gelada aqui. Comendo um torresmozinho. Hoje o torresmozinho tá fraco, hein, Matheus? Esse torresmo tá meio cheio, né? Tá fake. Mas é isso. É esse contato pessoal, né? Essa conversa que não vamos deixar de ter. A tecnologia veio para nos conectar. Mas não sei se já... não sei o tamanho que foi, mas assim, houve uma reunião da associação, né? Na época de Natal. Foi bom. Nossa, que trem foi bom demais. Pois é. Na beira do rio lá. Isso, do Rio Claro. Você foi? Não fui. Não fui, né? Sabe como é que é, né? Questão de ser... Tava eu preciso meu alvará, não tem? Lá era não tinha que passar. Eu vou em fim de semana. Mas foi bom demais, tá de gente lá. Cara, então, mas aí tinha que ter mais aquilo, sabe? Porque... Exatamente. Eu vou falar com o Cantimiro, vou falar pra ele escutar nós aqui. Mas sabe o que é o problema? O povo foi muito por quê? Porque era de graça. Por causa da bebida e da comida. Cara, mas eu vou te falar um negócio. É um investimento. É assim, na verdade... Eu participo, não é nenhuma reunião profissional, não. Eu tenho um grupo lá em Porá que a gente participa e a gente sempre cobra o custo. Então, tipo, você leva não é pra lá... dar lucro. Não tem sobra. Aliás, falta. Aliás, a gente tem que inteirar os organizadores inteiros. Mas se isso acontecer, só porque é o seguinte, tudo que é de graça ninguém dá valor. Sim. Então, se fala assim, R$50 por pessoa, R$30 por pessoa... Vai ser barato para todo mundo ir, até os estudantes. Exatamente. Porque tem gente, realmente, às vezes, naquele dia, naquele período, o cara não pode ir, não pode pagar, não sei. Mas beleza. Se você conseguir levar 50% das pessoas que estão naquele grupo, né, já é uma maravilha. É um espaço de tempo. Todo mundo você não vai conseguir. Não vai. Mas, sim, é um espaço de tempo que você está trocando essa ideia aqui, ó. Né? Igual, tipo aquele dia que a gente foi no Zequinha lá. Mano, foi muito menino bom. Foi o Murilo Caetano, foi o Silas, foi o Fernando, foi o Zé Vitor. Eu fui. Esquecendo mais alguém? O Jason. Né? Também. Então, cara, aquele dia foi bom demais porque você bateu papo, você discutiu outro assunto. Você conta uma coisa que você vai fazer, o cara te conta uma coisa, isso é importante. E isso fortalece. Essa troca de informação de fortalece o profissional. E é isso que eu quero levar pra Rio Verde. Tô só tentando organizar minha vida lá. Aí o Fernando tocou num ponto. Cara, se você chegar numa reunião, numa conversa de boteco nossa lá, né? Se você chegar lá, engessado, falar assim, caralho, tem 4 concorrentes meus, não posso falar nada, minha empresa, eu não posso contar meu segredo. Cara, você não vai crescer. Não cresce mesmo. Você não tem. Então a gente tem que tirar isso da cabeça. Olha, falar pra você, aquele dia eu achei ruim eu não ter conversado mais. Assim, falado mais. Acho que o Silas tinha que ir embora mais cedo, tá comigo. De não ter ficado mais, né? Não ter ficado mais tempo. É a minha briga com a minha esposa. Eu falo, amor, mas lá no boteco as horas passam assim, ó. Você tem que falar, ninguém faz amigo bebendo leite. Amor, você fala que eu cheguei tarde, mas você não sabe quanto é curto o prazo ali aquele investimento. Conversar. Não é? Passa rápido demais, cara. É impressionante. Cara, eu falo impressionante, porque você conversa pouquinho, assim, horas, né? Mas tem tanto assunto pra gente conversar, nós engenheiros, que, verdade. Cara, 2, 3 horas não dá tempo. Cara, você faz altas parcerias ali, você sai engrandecido com a profissão, você pega conhecimento, você pega referência. Eu acho que assim, para os que estão nos ouvindo hoje aqui, eu acredito que todo mundo concorda, né? Já vamos marcar uma chopada aí. Vamos marcar. Cantimiro, ó, você é o nosso líder. Marca aí, bicho, ó. O Fernando já até deu a ideia. 50 conto para cada um, né? O que faltar, nós inteira. Nós aqui, entreliçados. Eu tô dentro. Aqui, ó, Lúcio Bom Tempo e a Yaja. E a gente faz essa confraternização
pelo menos a cada 3 meses, né? Eu acho que precisa. 3 meses tem que ter. Ou escolher datas, né? 2 vezes por ano, 2 vezes por ano pelo já menos. é um negócio que... Mas nós precisamos disso. O Cantimiro uma vez falou até de... tem muitos clubes, né? O pessoal faz o clube dos engenheiros e tal. Isso aí nós vamos conquistar aos poucos, né? Mas o primeiro é isso. É numa reuniãozinha dessa, semestral, então, já vou até mudar de bimestral para semestral. É que a gente vai sentar lá e falar, rapaz, como que nós vamos construir isso? Mas tem que ter alguém pra puxar também, né? Tem que ter o cabeça, tem que ter o cara que vai gritar lá no o cabeça meio, nós já bora. temos. Não, mas eu tô de Rio Verde agora. Cantimiro mas é você que vai é o vir, cabeça pra encabeçar nós. Agora. Fernando, mas nós viajou aqui para o nosso corporativismo e nós deixamos de explorar aí a sua experiência. Nós queremos saber a sua experiência. Onde é que você quais experiências que você teve mais relevante, que você considerou que foi um aprendizado maior? Onde que você viu maior dificuldade? Onde que você viu maiores oportunidades nessa carreira sua aí já de 25 anos? Cara, assim, dificuldade em todo lugar. São diversas em toda obra que você vai começar. Eu falo que é uma dificuldade diferente, né? Ela nunca é fácil, nunca. Você nunca pega uma obra assim, eu chego lá... Essa aqui foi mole. Essa aqui foi docinho. Não existe ela. Mas assim, a obra a obra que eu peguei de maior dificuldade mesmo, aquela obra que eu lembro dela assim, eu chego... Perdeu uns cabelos. Daquele frio de barriga. Foi uma obra que eu peguei de obra de arte na rodovia. Daqui para Caiapônia. Eu peguei do DENIT uma vez. Moço, nem minha mãe nunca me bateu daquele tanto. Mas eu sofri ali. Ali foi sofrimento. Galeria. Foi sarjeta, meio fio, tudo. E aquilo assim é uma obra que você não tem mão de obra para aquilo, sabe? É um negócio triste, foi muito ruim de fazer, tá? Nunca mais peguei. É um negócio que a mão de obra que você contrata, ela nunca trabalhou com aquilo, né? É tipo assim. Na verdade, ela nunca trabalhou. Ou com isso ou com outra coisa. Ela já fumou um cigarrinho do capeta, ela já fez uns trezinhos meio errados, mas trabalhar não. Isso aí não. Eu digo assim, tem uma vaga para trabalhar no trecho, né? 30, 40 quilômetros de casa. Quem se habilita? É só os caras que nunca entrou na... Então, aquele negócio de peão do trecho é bem esse. É aquele lá. Triste, muito ruim. Aquilo lá... Não, essa eu não aconselho, não. Ninguém fala. Uma coisa que eu queria perguntar. Mas onde que foi, assim, além da mão de obra? Ou foi o principal foi a mão de obra? Assim, na dificuldade foi a mão de obra. Assim, para contratar e executar. Duas dificuldades. Porque a contratante tinha que dar o material no local. E era... Não vou falar o nome aqui, não, mas era uma empresa bem grande. Mas não cumpriu com o compromisso dela, assim, de entregar as coisas no lugar. Exatamente. E aí eu tive que ficar com a mão de obra, em alguns casos, mais ociosa, né? E ficar trocando frente de trabalho. Ali depois o material eu corro para lá e tal. E isso me trouxe um prejuízo grande nessa logística da obra, né? Que é muito importante você saber, não? Eu vou começar nesse ponto, eu venho fazendo... aqui eu fiz o meio-fio, a sarjeta, mas eu tenho meio-fio também, então você vinha deixando pronto. E isso não aconteceu. Então, isso pesou bastante, mas o pior foi a mão de obra mesmo. Muito difícil, muito difícil. Então, ela não te entregava o material ali para você avançar. Exatamente. Ela atrapalhou sua logística, então. E aí eu recebia pela produção, né? Então, tipo... Você não produzia porque você não recebia por metro daquilo, por metro quadrado daquilo. Começava aqui, pulava, ia lá para outro lugar, depois voltava para cá. Exatamente. E aquilo não rendeu. Não rendeu. Então, não teve como é que fala? Não teve produção suficiente. Não tinha como eu fazer a medição. Eu fiquei amarrado não foi um trabalho que teve eficiência. Isso foi um período aí... Cara, assim, eu não tinha muito tempo de formado, não.
tinha uns 6 anos por isso, né? O tempo que eu sou agora. Mas assim, foi um grande aprendizado. Mas foi com chicotada, né? Apanhei pra caralho. Não vai falar o jeito que ele aprendeu, não. Você falou dos outros aí, você tá proibido de falar. Melhor aprendizado, não fala. É um prejuízo. É outra coisa, é mais pesadinho um pouquinho. Fala que entra nos lugares feios. Eu queria falar da outra parte que o Fernando também é um cara top demais, na vistoria e... Essa questão lá também você faz, né? Pois é, eu faço avaliação. Esse eu ainda sou. Eu fui avaliador da Caixa de 1º de 2003 a 2013. Aí eu parei e eu voltei tem uns 4 anos. Mas que de 2013 pra cá não teve avaliação nenhuma na Caixa, né? Foi 13 anos. Não, mas sim, avaliação de imóveis, né? Pois é, mas eu falo de 13 a 18 foi bem parado, né, também. Não sei, né, porque eu não participei, mas assim, 2015 eu lembro de ouvir essas falar... Essas vacas magras aí que a gente viveu de 2015, né, que cá. Foi aquela crise violenta, e essa fudeu com todo mundo, né. Agora, desculpa. Pip, nós colocamos pip. Agora, assim, hoje o cenário que eu tô vendo é a imóvel adjudicado, tá aumentando pra caramba. Ele não dá conta de pagar e a Caixa esse ano tá muito desse jeito. Tá? Mas esse não é um termômetro bom que eu não, gosto. Pois é. Tá desse porque jeito. Assim, por um lado gera oportunidade, mas por outro mostra uma temperatura, né? É ruim da economia. É o que eu tô vendo nesse cenário de avaliação. Eu vejo que economicamente, eu acho que nós estamos vivendo um cenário assim. Sabe aquele negócio que você acelera, mas tá pisado na embreagem? Tem hora que você solta a embreagem, tem hora que você pisa na embreagem. Tem hora que você solta, tem hora que você... Tá meia bomba. Tá meia bomba. Assim, não. Vocês lá em Rio Verde, principalmente aqui em Jataí, assim, aqui em Jataí também, vocês têm uma noção muito de drone do que é a economia agora. Né? Limitado a uma região. Mas que manda é o agro. Não, eu tive lá em São Paulo essa semana. Vendo agora? E lá, assim, cara, é difícil, né? Você com 3 dias no lugar, você falar alguma coisa, mas eu gosto muito desse contato, dessa olhada no chão, assim. Tem todos os dados econômicos e tal. Mas, cara, nada dispensa uma ida no lugar, né? Não. Aquele movimento, é o principal. Movimento no trânsito, movimento no comércio, né? Eu observo muito isso. Movimento em shopping. Movimento em... Por exemplo, onde eu tava? No aeroporto. Eu gosto de... Sempre que eu vou no aeroporto, eu fico sondando. Cara, como é que tá o movimento desse negócio aqui? E assim, no aeroporto, por exemplo, eu achei que estava bem movimentado. Eu fui numa terça-feira, numa quinta-feira, e aí eu vi esse movimento que não é de fim de semana. Padrão, né? Não é de véspera de feriado. Não é nada disso. É um movimento de um agosto. De um dia comum de agosto. E eu achei movimentado. Ao mesmo tempo, você vê pedinte na rua. Você andou lá no centro andei de metrô, andei de busão. Nossa, para ver a coisa como para ter um termômetro da coisa lá, sabe? São Paulo. Cara, tá um problema assim, ó, de morador de rua muito grande. Tem lugar que a pessoa não vai mais, porque foi dominado por morador de rua. Teve um cara numa palestra lá que eu participei, que ele falou assim, gente, eu gostava de comer um pastel lá no tal lugar. Eu não vou lá faz tempo. Lá não tem jeito. Não é questão de você ser preconceituoso. É questão de segurança. Não dá para ir mais. Então, por isso que eu falo que nós estamos num acelera por um lado, talvez, né? Assim... Tem termômetros marcando 50 graus, mas tem termômetro marcando 0 grau. Termômetros que eu digo, termômetro da economia, né? Então, por um lado, por um lado você vê problemas, né,
com pobreza, por outro lado você vê um aquecimento, e aí você vai mesclando. Não só nisso, mas numa coisa, noutra, você vê você vê empresas. Uhum. Vou pôr aqui nomes. Empresas do varejo. Magazine Luiza, C&A, não sei o quê. Estão lá despencando cotações na bolsa. Empresas, sei lá, vou pôr Vale. Vale não, Petrobras. Do agro, que tá do agro, né? Tá muito. Tá subindo. Do agro? Do agro. É mesmo? Do agro. Assim, não disparado, não. Mas subiu Pelo muito menos mais. mantendo. Né? Enquanto nós estamos falando em queda de 70% de varejo, nós estamos falando em subida de 50% dessas empresas, do agro, de petróleo. Então, a gente tá vendo um mercado assim, vou ou não vou? Você entendeu? Entendi. Então, eu tô enxergando assim, que nós estamos nesse Eu cenário. tenho uma visão assim, uma visão de mercado da seguinte maneira. O agro, para nós aqui de Goiás inteiro, ele é nossa base, né? Eu estou vendo uma dificuldade de manter a produção. Vou te dar um exemplo. Hoje, se eu não me engano, a arroba do boi está R$ 187. Ela Baixa. chegou a 320, 340 por aí. Uhum. Quer dizer, esse pecuarista, ele não vai fazer investimento para o ano que vem. Não vai. Ele não vai. Né? Já baixou demais. A soja, eu já fiz uma análise uma vez para arrendar um pedaço de chão lá para a soja. Ela estava 163. Hoje ela está 118. Também esse pecuarista, esse agricultor, ele já não vai procurar terra o ano que vem para arrendar. Porque como que ele vai honrar os compromissos? Ele vai dele? falar, não dá. Não dá. Então, assim, eu não sei que cenário que nós vamos ver de área nenhuma. Porque se a nossa base é o agro, eu acho que é um cenário hoje que muitos estão vendo como precaução, né? Assim, tem que ser... isso. Eu vejo assim, ó, Fernando. Por exemplo, beleza, teve uma alta muito expressiva e agora uma queda expressiva. Mas, assim, fora também desse cenário, não dá nem para dizer, não. Nós vamos trazer engenheiros agrônomos aqui, nós podemos discutir melhor isso. Uma boa. Mas eu vejo assim, eu via muito tempo a soja 60, 80. Aí ela deu aquela estilingada que você falou. 163. 160. Então, 63. quer dizer, dobrou. De 80 para 160 dobrou. E agora recuou. Mas nem recuou nesse patamar de 80. Não. Só que os insumos foi. Então, né? O que vai mandar é a diferença. Então o que eu tô enxergando assim é que os insumos também têm que recuar. Sim. Né? Mas talvez o preço não esteja tão ruim como mostra a queda, né? A queda mostra lá, nossa, 50% caiu. Mas, cara, a subida também foi muito expressiva. Então, talvez ganhando menos, né? Talvez essa... E nós estamos num cenário que a gente não sabe o patamar que ele vai estacionar. O petróleo, a mesma coisa. O petróleo teve uma mais alta, né? mas caiu bastante. Agora está começando a reagir. Então, o petróleo... a gente não sabe onde vai estacionar. O petróleo ele é mais específico, assim, diferente um pouco da soja, porque ele tem uma interferência muito grande do governo. Sim. Aí eu não posso falar o mesmo do agro. O agro, eu imagino, né? Às vezes eu estou até errado, mas assim, ele é mais assim, são commodities. Então ele depende do mercado externo. Ele tem uma série de variantes. Sim, e talvez a do governo mas seja eu digo o petróleo bruto mesmo, nem digo os combustíveis. Não, mas que aí, esse sofreu subsídio, tirou subsídio, colocou subsídio, ficou caiu, aquele. Hoje ele deve estar lenga-lenga. 95 barril, 95 não barril, tá menos, acho que tá um 80 e pouco, 85 por aí. A vantagem é, assim, que eu imagino que o Brasil não fica sem. Então,
tem que pelo menos pegar uma estabilidade. Uhum. Isso para nossa profissão é de suma importância, a gente tá de olho nesse mercado. Tem que estar. Tem que estar. Eu gosto, quando eu dou aula nas universidades aí, esses tempos eu tô parado lá na UNA, mas eu gosto de falar para os alunos ficar de olho na economia. Porque nós somos muito dependentes da economia. Demais. Muito dependentes. Então, cara, tem que ficar de olho. Economia é engenharia. Olha, a primeira coisa que uma pessoa faz, se ela vê que o cenário da economia estiver ruim, ela não vai investir em construção. Eu ia construir Primeira a casa, vou fazer um galpão lá na fazenda, vai cair, se o cara vou arrumar minha estrada, ele corta tudo. Se o cara, não, eu tô falando assim, o cara é agricultor, mas o cara, ele é, como é que fala? O cara que conserta a máquina agrícola. Mecânico. Ele fala, mas rapaz, tá caindo a soja, tá caindo o milho, o ano que vem não vai dar esse lucro que eu tive, não. Exatamente. Ele já não vai, não vou construir agora, vou esperar. É desse jeito. Então aí, antes de acontecer, ele já a freou. construção civil já afunda, né? É isso. Então, assim, como então, nós... tem que estar ligado. Cara, tudo é muito interessante a gente estar falando isso, porque assim, tudo morre na engenharia. Morre. Todas as coisas, assim, ou joga para a própria agricultura é engenharia, né? A própria agricultura é engenharia. É outro motivo da gente ter que se unir, né? Porque se não resolver parar, acabou. Exatamente. Sim, apresentar a força a gente tem. Você já quer fazer movimento? Não é que eu quero fazer manifestação. Eu acho você quer fazer o para tudo, a greve dos caminhoneiros? A questão é que é um contraste muito grande. A gente é uma parte da sociedade que, se a gente quisesse parar, parava o país. Só que a gente é tão desunido que a gente ganha pouco, recebe pouco e continua desse jeito e a gente continua assim. A gente não... Também voltando ao que o Cantimiro falou e várias pessoas falaram aqui. A gente não sabe a força que nós temos. Exato. Nisso. É isso que nós estamos falando. Mas aí o Cantimiro falou, nós não sabemos da força que nós temos. E o Fernando falou, nós somos individualistas. Exatamente. Nós gostamos de concorrer no individualismo. E a gente tem força no associativismo. Você imagina nós parar um mês, inclusive Tarcísio lá. Pensa que nós não somos concorrentes por qualidade. Nenhum de nós. Assim, você tá me entendendo? O Bruno aqui é o melhor engenheiro que tem dentro do Jataí. Tá, mas quanto que ele cobra? Não pega pelo melhor. Não. Porque é muito careiro, não vou no Bruno, não. É desse jeito. Então, se fosse um preço só, o que ia definir? Nossa qualidade. Hein? Exatamente. A nossa entrega para engenharia. Minha vida pela... Cara, eu vivo a minha vida pela engenharia. Eu não tô falando assim, eu sou melhor que os outros. Não, mas eu vivo... Eu não tenho férias. Vai ver. Eu não tenho. É isso aí. A nossa vida como engenheiro é isso aí. Você não tira férias. Dedicado a isso. Você não tem reconhecimento. Deixa eu perguntar um negócio. Por exemplo, eu sou. Eu faço. Pego obra pela prefeitura. A prefeitura vai chegar em mim e falar assim: não, eu quero o Fernando porque ele é melhor. Ele é bom. Não adianta eu ser o bom. Se eu for o melhor, adianta eu ser o melhor? Não. É o menor preço. Você tem que ter o menor preço lá. E isso é ruim para mim, é ruim pro meu concorrente, é ruim para quem começa. Não tem jeito. Cara, você falou e eu fico indignado com essa mudança da lei de licitações aí. Lá de 93, 8666 para agora 14, 133. E eu não vejo essa 14133 apresentar uma proposta para mudança disso. Então, para que serve uma lei que não melhora as coisas, cara? Exatamente. Nós temos esse problema de só pensar em valor. Aqui em Jataí, eu observei poucas, mas bem poucas, empresas daqui que são grandes prestadores de serviço da prefeitura, parece que não são. Não, tem duas no máximo, 3 no máximo. Você vê que é desinteressante. É desinteressante. Tá vendo? E assim, tipo a TES faz, né? Mas é pouco também. A TES, a Prime não é de Jataí, mas as pessoas, os sócios são. Acabou. Você vê. Hoje em dia tem outra? Não sei. Hoje em dia
Não Acho que compensa. é a sua só. Não compensa. E uma hora, Não é a compensa. coisa atrativa. e uma hora vai minguar, atrativa. uma hora vai faltar. Não, falta, cara. A gente tem um monte de licitação deserta. Licitação não aparece ninguém. O Diego mesmo parece só me uma. falou de algumas, mas que... Bom, primeiro que eu não tinha como fazer mesmo, mas assim, não é interessante. Se fosse, você entendeu? Não é Concentrar pra você interessante. perder dinheiro, não adianta. Ué. Então, tem muita coisa pra gente mudar. Isso que nós estamos falando É. aí, até essa própria lei, cara, quem muda não é o teríamos que ter essa deputado. força pra mudar. Não é o isso que senador. falta, né? Ah, mas é o senador, deputado sim, Bruno. Mas o senador não muda por ele, não, cara. Muda Ele se tem você que for lá escutar. fazer pressão. Você tem que ir lá fazer pressão e falar. Exatamente. E como é que você faz pressão sozinho? Só Não. você? Não faz, não é faz. por meio de associação, né? CODERJ, CODERV, né? Treinheiro, gente, Tudo. tudo que você Associação, a EAJA. É você em juntar um conjunto bocado de gente e com ir lá. grupo de peso. E ir atrás. Ó, nós queremos isso, por aquilo. Tá aqui os profissionais envolvidos nisso. É isso, cara. É verdade. Sozinho Tem que ser, não vai. não vai. Meus amigos, Eu acho que já tá. vambora, porque senão daqui a pouco as patroas começam a mandar minha mulher zap já mandou zap, mensagem. vai piscando aí o celular dos nossos Ó, amigos. inclusive, mandar um beijo, né, Ana Carolina. Mandei no último podcast. Um beijo pra você. Manda dois meu então, amor. que agora você perdeu aí. Um segundo Você beijo, mandou no pronto. outro. Não tem como. Meus amigos, mais um bate-papo aqui. Gostei Excelente. demais, Foi muito excelente. Com Fernando Lúcio da empresa Lúcio Bom Tempo. Fernando Lúcio Bom Tempo, da empresa Lúcio Bom Lúcio Bom Tempo. Que atua aí nas licitações Execuções de públicas obras. e você tem outras obras Faço também. obra particular, Vistorias de edificações, obras, vistorias de vistorias. É o cara. Com essa experiência aí de quase 25 anos. Então, muito nos ensinou aqui hoje. Muito obrigado, Fernando. O cara conta minha idade de experiência. O cara é fera mesmo. Aí o cara sim, é fera, amigo. o cara é fera. Aí sim. Você tava Cara, nascendo, eu tava formando. É isso aí. Obrigado. Eu que Fernando. agradeço, Boa muito noite. bom. Agradeço o convite, agradeço a paciência aí. Muito bom o bate-papo. Espero ter contribuído um pouquinho que seja aí para os ouvintes. E estou à disposição. Se precisar novamente, também. Contribuiu demais. Valeu, né? boa Vamos noite a todos. precisar. Abraço. Falou. Tchau. Curte, compartilha. Tchau.